Gálatas capítulo 5, verso 13. Bom, tem duas perguntinhas aqui. Bom, a primeira é que saiu errado aqui na nossa revista da semana, a data do retiro de casais em Caldas Novas. Aqui está 24 de dezembro, é 24 de novembro. Aqui na... corrige, apesar que no título está escrito novembro, mas pode ser que alguém se equivoque. Tem um irmão precisando de uma mesa, de um sofá, de uma cama, ou seja, precisando de qualquer coisa que você possa doar. Se você tem algum desses móveis que você não usa mais, doe para quem precisa. Pastor, um cristão pode ser nascido de novo, mas ainda continuar a ser alguém fora da graça? Não, isso é uma impossibilidade. Você tornou-se filho de Deus, você creu, preste atenção nesse aspecto, você creu em Cristo, creu que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, creu que Ele ressuscitou, está vivo agora. Quando você crê em Cristo, mas não é uma fé só de concordar com a sua mente, não, é uma fé de se comprometer com isso agora, comprometer-se com Cristo. Nesse momento você é enxertado no corpo de Cristo. Você agora passa a fazer parte de Cristo. Isso não é doutrina, isso é uma experiência, uma realidade. Você agora é membro de Cristo. E o corpo de Cristo agora está crescendo. E uma vez que você é membro de Cristo, tudo que diz respeito a Cristo, diz respeito a você também. Amém? Cristo pode ser amaldiçoado, irmãos? Então você também não pode. Cristo vai para o inferno? Então você não vai também. O destino dele é o seu destino, a condição dele é a sua condição. Se Cristo é amado de Deus, você é amado também. Tudo que você tem é porque você foi enxertado em Cristo, está incluído nele. Deus não faz obra individual em nós. Deus apenas nos pega e coloca em Cristo. Se os seus olhos se abrirem, agora esse aqui é um outro ponto importante. Se você tiver revelação dessas verdades, você vai ter fé para viver de acordo com elas. Se você não tem revelação e entendimento dessas verdades, você vai viver pobre sendo rico. Entendeu o que eu estou dizendo? Vai viver com uma doença, tendo o remédio à sua disposição. Vai viver preso, quando a cadeia já está aberta. Isso é uma contradição que alguns crentes vivem, não é? Por que vivem assim? Porque às vezes não tiveram entendimento dessa realidade. Você é abençoado de Deus. Você tem que ter essa percepção a cada dia. Eu estou debaixo do favor de Deus. Eu estou debaixo do seu favor imerecido. As circunstâncias parecem ruins, mas eu estou debaixo da sua graça, do seu favor. O diabo tem cirandado ao meu derredor, mas eu estou debaixo do favor de Deus. E no final das contas eu vou ver a bênção de Deus na minha vida. A história só termina quando você vê a bênção de Deus, porque você é abençoado de Deus. Não estou te falando isso como uma série de chavões para poder você ficar animado aí no seu banco. Não é isso, os irmãos me conhecem, não tem esse costume. Eu estou falando para você de verdades espirituais. Você está debaixo do favor de Deus. Veja, Deus, alguém me perguntou esses dias, pastor, eu estou debaixo do favor de Deus. Então, isso significa que, por exemplo, eu vou fazer o vestibular, ou vou fazer um concurso. Significa então que eu posso ficar sem estudar? Não, de jeito nenhum. Estar debaixo do favor de Deus não significa que o Senhor vai... O favor de Deus não é para nos fazer preguiçosos, entende o que eu estou dizendo? O favor de Deus não é para nos fazer folgados, passivos, parados, não.
Mas se eu tiver que estudar como todo mundo, o que adianta o favor de Deus? Adianta muito. Porque se você estudou e uma outra pessoa estudou também, vocês parecem que estão empatados no mesmo nível. Só parece que você tem um diferencial. Você está debaixo do favor de Deus. E isso vai fazer diferença. Como vai fazer diferença? Não sei te dizer. Cada um vai ter uma experiência distinta. Entende? Pode ser na hora da correção, pode ser às vezes naquele momento do Senhor te dar mais tranquilidade para responder. Eu não sei como o Senhor vai te abençoar, mas você vai ser abençoado. O favor está sobre você. Esse é o diferencial. Isso vai fazer diferença quando você for levado a trabalhar em qualquer lugar. Lembra de José? José era alguém que estava debaixo do favor de Deus. Porque ele estava debaixo do favor de Deus, a bênção de Deus era visível na vida dele. Então, onde ele chegava, ele era abençoado. Agora, você vai dizer, mas ele passou por muita luta. Mas em todas elas, ele estava debaixo da bênção. A Bíblia fala, por exemplo, que ele foi vendido como escravo para Potifar. Isso já é uma bênção, é bênção ou não é? A Bíblia fala que Potifar era um cara muito rico. O que é melhor, ser escravo de pobre ou escravo de rico? Ser escravo de pobre é uma maldição. Pobre explora você. É verdade, trabalhar de empregado para pobre é um sofrimento. Rico não, rico é uma maravilha. Casa de rico nem suja. Já viu casa de rico ficar de perna para cima? Agora vai numa casa de pobre segunda-feira para você ver de manhã. Hoje é o dia que eles aprontam todas na casa. E fala assim, deixa que amanhã a Joana limpa. Então preste atenção. José foi escravo, mas foi escravo na casa de Potifar. A Bíblia fala que José era tão abençoado que a mulher de Potifar ficou interessada fisicamente por ele. Devia ser alguém abençoado fisicamente. Você conhece a história. Mas ele era fiel a Deus, porque estava debaixo do seu favor. Aí a mulher tentou incriminar ele, dizendo que ele tentou abusar dela. A Bíblia fala que José foi preso. O que também é uma bênção. Isso significa que o marido dela não acreditou nela. Porque se tivesse acreditado, José não ia preso, ele era morto. Estuprador era morto naquela época. Só era preso gente importante. Aí José foi preso. Com quem que ele ficou preso? Com o mordomo do rei, com o copeiro do rei, com o ministro do rei. Eu vou te ser franco, se é para ser preso, melhor ser preso com rico também. Cadeia de rico não é igual cadeia de pobre, acredite em mim. Pastor, mas até agora não vi a bênção. A Bíblia fala que José era um prisioneiro tão abençoado, que o carcereiro confiou a prisão para ele. O carcereiro delegou tudo para ele. Abençoado. Preste atenção, é claro que chegou o momento em que a bênção de Deus se manifestou da maneira devida, e José então foi colocado na posição de governo no Egito. Mas preste atenção, ele estava debaixo da bênção. Você também está debaixo da bênção. Mas pastor, José era muito bonzinho, eu não sou bonzinho. Não, a bênção não é para quem merece. Está me entendendo? Esse é que é o seu problema. Você está achando que só é abençoado se você for bonzinho. Você está debaixo da lei ainda. Você é abençoado porque você está em Cristo e Cristo é abençoado. Se você está em Cristo, você é abençoado porque Cristo é abençoado. Quantos dizem amém nessa manhã? Você não fica alegre com isso? Eu me sinto tão bem de saber que eu sou abençoado. Tem irmão que acha ruim. Pastor, Deus era muito severo no Velho Testamento. Por quê? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que mudou foi a forma de Deus lidar com o homem. Primeiro, Deus teve que lidar com o homem segundo a lei do Antigo Testamento. Por quê? A Bíblia diz que a lei, nós estudamos aqui em Gálatas, a lei, ela foi como um tutor, um professor, que levou o homem até o estágio dele entender que precisava da graça de Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? A lei era necessária. O homem precisava de saber que estava debaixo de condenação. E para isso Deus tinha que revelar a sua severidade. E revelar o seu padrão. Uma vez que os homens foram entendendo que existia um padrão, que existia uma lei, e que eles deveriam cumprir essa lei, à medida que eles foram entendendo isso, eles começaram a clamar por Deus, por misericórdia, porque eles viram que nunca conseguiriam cumprir o padrão da lei.
E aí a Bíblia fala que na plenitude dos tempos, Deus então enviou a Cristo. O alvo era enviar Cristo. Desde o primeiro dia. O que Deus falou para a mulher depois que ela pecou? Quem se lembra? Deus falou para ela assim: olha, vou pôr inimizade entre a mulher e vou pôr inimizade também com a serpente. Mas a mulher vai ter um filho. Está me entendendo? E esse filho vai esmagar a cabeça da serpente. A serpente vai ferir o calcanhar desse filho. Por 3 dias ele foi ferido. Mas depois ele ressuscitou. E a Bíblia fala então que a cabeça da serpente está esmagada. Jesus já venceu. Veja, quem falou isso foi Deus. Eu estou traduzindo para você. Está lá em Gênesis 3,15, você pode ler. Deus, desde o princípio, lá do Éden, já queria mandar Jesus. Mas para que o homem valorizasse a graça, primeiro ele tinha que sentir que estava condenado. Senão ele não ia valorizar a graça de Deus. Primeiro ele tinha que sentir que era incapaz de agradar a Deus, que era incapaz de ser salvo pelos seus próprios méritos. Ele tinha que perceber o quanto que ele era corrupto e pecador. E agora então, na plenitude dos tempos, Deus pode enviar Cristo. E as pessoas estão prontas para recebê-lo, porque agora compreendem que nelas mesmas não conseguem fazer a vontade de Deus. Quantos compreenderam o que eu falei? De fato não é complicado. O problema de muitos crentes é que eles leem o Velho Testamento sem entender o contexto da velha aliança. O que é pior, eles leem o Velho Testamento como se fosse para ele agora, sem nenhum crivo. Eles leem tudo como se tudo fosse para hoje. Não é. Uma é a velha aliança, ou a outra é a nova aliança. Pastor, já está dizendo então que nós não devemos ler o Velho Testamento? Eu não disse isso. Devemos ler o Velho Testamento, devemos estudar o Velho Testamento, mas sempre olhando para Cristo. O Velho Testamento era uma placa de sinalização apontando para Cristo. Então eu devo ler sim, estudar o Velho Testamento, mas tentando encontrar Cristo ali. Mas não ler no sentido de uma lei que você agora tem que cumprir. Não. Isso não mais se aplica a nós. Nós estamos agora debaixo da nova aliança. Não estamos mais debaixo da lei do Velho Testamento, mas estamos debaixo da graça de Deus. Alguém diga glória a Deus. Oh Senhor. Pastor, não sei se o senhor ficou sabendo do assalto que houve na porta da creche. Foi um dia de grande terror. Mas eles queriam assaltar quem, meu Deus do céu? As criancinhas da creche? Queria assaltar os pais? Acho que a creche está um pouco esquecida das orações. Você está equivocado, não tem ninguém esquecido. Nós estamos todos sujeitos a tribulações. E vivemos neste mundo caído. E neste mundo caído a Bíblia fala que o diabo domina. João diz, o mundo jaz no maligno. É como se ele dissesse assim, o mundo está mergulhado no diabo. O diabo permeia todas as relações aí fora. Então nós estamos sujeitos a este mundo tenebroso, em trevas que está aí fora. E nós temos que orar e também nos guardar mutuamente dos ataques do inferno. Mas eles estão aí, infelizmente. Gálatas 5, verso 13. Diz assim, nós estamos quase encerrando o nosso estudo de Gálatas. Na semana que vem eu vou falar sobre o último trecho do capítulo 5, que vai do 16 até o 26. Vou falar sobre como é que nós, de fato, deixamos de estar sobre a lei e como também que nós podemos vencer a carne e o pecado. A Bíblia fala andando no Espírito. E depois, nos outros 2 domingos, eu vou falar sobre o capítulo 6 e assim nós vamos encerrar. Eu espero encerrar então no dia 1º. Foi um tempo muito precioso. Toda semana eu escrevo um esboço mais detalhado. Isso é algo que nós criamos uma prática nova agora, para que os pastores que vão ministrar à tarde e à noite possam ler antes, já passei para eles, para que eles possam ministrar a mesma palavra. De tal maneira que hoje nós somos de fato uma igreja só na cidade. Por isso nós podemos ter uma única revista, um único boletim na cidade, porque todos estão recebendo o mesmo alimento. Amém, irmãos? Muito precioso, você pode encontrar um membro da videira
você é daqui do Bueno, você vai encontrar um membro de outro prédio, do Portal do Garavelo, por exemplo, e você vai poder compartilhar com ele o que você tem recebido, e vai perceber que é a mesma coisa. É uma bênção isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu estou escrevendo toda semana, no final, no dia 1º de dezembro, no último dia que eu vou ministrar Gálatas, eu vou trazer para os irmãos tudo isso na forma de um livro. Pela primeira vez, vai ser um livro que é as nossas ministrações realmente aqui de esboço, não é transcrição. Então aqueles irmãos que quiserem ter, eu recomendo que tenha, porque nós vamos continuar ruminando esse assunto ainda por mais algum tempo no ano que vem, só que dessa vez no nosso discipulado. É importante continuarmos ruminando, porque não é um assunto que a gente absorve rapidamente. E a nossa tendência é esquecer esses princípios também muito rapidamente. Então que o Senhor possa nos nutrir cada dia mais na sua palavra. Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Diga, eu fui chamado para a liberdade. Você crê nisso? Você foi chamado para a liberdade. Porém, Paulo diz agora, não use da liberdade para dar ocasião à carne. Seja, ao contrário disso, seja servo uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Hoje eu gostaria de compartilhar a respeito da preocupação que muitos irmãos têm. Muitos irmãos, depois de nos ouvir aqui esses últimos 3 meses, eles manifestaram uma preocupação. Qual é a preocupação? Pastor, você está falando muito aí da graça e do favor de Deus, da bondade de Deus, tudo isso é maravilhoso. Mas, pastor, eu acho que tem um risco de alguns irmãos interpretarem mal essa graça e começarem a viver no pecado em nome da graça. Ainda que Deus me livre de dizer que é a nossa intenção, e jamais é a intenção da palavra de Deus. O apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, ele está dizendo, não use da liberdade para dar ocasião à carne. Mas ele enfatiza muito claramente, vocês foram chamados para a liberdade. Qual que é a grande tristeza que existe nessa geração? É que na cabeça das pessoas lá fora, do homem comum, igreja não é sinônimo de liberdade, mas é o contrário. Igreja é sinônimo de escravidão. Se você vai falar para um ímpio que nós é que somos livres, ele vai dizer, eu penso que não, eu penso que livre sou eu. Eu acho que ser crente é uma grande escravidão. Vocês não podem nada. Já ouviram crente, o pessoal dizendo isso de crente? Crente não pode nada. Crente é livre ou não é, irmãos? É livre. Então crente pode tudo. Você tem coragem de falar que pode? Você tem a cara de pau de falar que pode? Você está certo, pode mesmo. Mas na cabeça dos ímpios, crente não pode nada. O crente, ele na verdade, participar de uma igreja é você entrar, na cabeça deles, é entrar para um clube religioso, onde o que manda é escravidão. Onde todo mundo está ali com medo, tentando agradar a Deus, aplacar sua ira de qualquer jeito, cumprindo um montão de regras e regulamentos e proibições de não pode isso, não pode aquilo. Vamos ser francos, essa é a ideia que existe dos crentes. Você tem que ser honesto, essa é verdade ou não é? Quantos tinham essa ideia antes de converter? Você tinha essa ideia por quê? Porque essa é a realidade na maior parte das chamadas igrejas pentecostais, que são a maioria. A maioria dos evangélicos são pentecostais. E os pentecostais vivem debaixo de jugo. Vivem debaixo de lei. E lá converter, alguns usam a expressão passar para a lei dos crentes. Já ouviram essa expressão? Quem já ouviu isso? Você passou para a lei dos crentes agora? Tem algo pior do que passar para a lei? O melhor é passar para a graça. Quantos concordam comigo? A vontade de Deus é que nós passemos para a graça. As pessoas deveriam dizer, você agora encontrou a graça de Deus? Você agora enxergou a graça de Deus na igreja?
Mas lá fora eles falam o seguinte: agora você mudou para a lei dos crentes, né? A lei sua agora é muito severa. Antes até tinha uma lei, mas agora a lei que você está é uma lei severa. Porque certamente agora você vai conseguir agradar a Deus e vai entrar no céu. Mas é mentira. Isso é mentira, irmãos. Ser cristão não é isso. Ser cristão não é ficar seguindo esse montão de regrinhas que as pessoas inventaram. Não toque naquilo, não olhe para aquilo, não é? Eu não vou aqui mencionar, mas eu coleciono essas coisas por puro divertimento. Eu tenho lá na minha casa vários códigos de conduta de igrejas. Você não acredita? Existe código para tudo. Para tudo. Até a maneira de sentar. Tem igreja que determina até que lado o homem deve colocar uma perna sobre a outra. É verdade. Tem igrejas que até proíbe o homem de dobrar as pernas, de colocar uma perna em cima da outra. Consideram isso escandaloso. Ou seja, Deus está preocupado. Você sentou igonado, você sentou aí, estou vendo sua perna cruzada, está ao lado errado. Você não sabe que é a direita em cima da esquerda? Veja, tem gente que acha que Deus está nisso. Veja, como se não bastasse os mandamentos, porque a Bíblia fala que os mandamentos eram 10. Mas depois, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando Deus deu os 10 mandamentos, aquele era só o resumo. Depois, no livro de Números, Deuteronômio, Levítico, Deus foi colocando os detalhes, de maneira que chega a 600. São 600 mandamentos da lei de Moisés. 600. Agora, como se não bastasse os 600, os crentes ainda inventaram muitos outros ainda para atormentar mais a vida dos membros. Entendeu? Então, não pode cortar o cabelo. Cortou o cabelo, está fora, disciplinada. Né? Tem um certo pastor que um dia ele disse que teve uma revelação. Isso ele falou no programa nacional. E foi levado até o inferno. E lá no inferno tinha muitas gavetas. E o que estava dentro das gavetas? O cabelo das irmãs que cortaram o cabelo. Ainda bem que foi só o cabelo, as irmãs ficaram no céu. Mas o que ele quis dizer é que se o cabelo estava lá, imagina o resto. E todo mundo fica assim, é tomado por um êxtase espiritual na hora. Aleluia! Todo mundo é tomado, por quê? Porque eu estou bem com Deus. Olha o tanto que eu estou bem com Deus. Meu cabelão está aqui, 3 metros de comprimento. Veja, eu não estou dizendo que cortar cabelo seja certo nem que seja errado. Só não faz disso uma lei para piorar mais ainda a sua vida. Para tornar o cristianismo mais repulsivo para o ímpio ainda. E vou te dizer uma coisa. Muito pastor vai prestar conta diante de Deus porque fechou a porta do reino para as pessoas. Fechou a porta do reino. Por quê? Colocaram tantas regras, tantas leis, que a pessoa falou, não consigo ser crente. Não consigo, simplesmente não consigo. Eu já preguei para pessoas que falaram para mim, pastor, eu até quero ser crente, mas eu acho que eu não consigo. É difícil demais, a vida de vocês é muito difícil. E eu fiquei pensando, se ele soubesse que não é essa a realidade, como as coisas seriam diferentes? Mas alguém fala, pastor, mas ainda permanece o fato. É possível a gente falar da graça e irmãos abusarem disso? Abusarem da liberdade que nós temos em Cristo agora? Sim, com certeza, é possível. É possível abusar da graça. É possível abusar do que o Senhor nos deu. E quem manifesta essa preocupação? Judas e Pedro. Vamos ler na Bíblia? Judas capítulo 1, verso 4. Projeta, por favor. Judas capítulo 1, verso 4. Olha o que Judas diz. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, olha o que está dizendo. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Olha o que esse pessoal faz. Eles transformam em libertinagem a graça. Vê que coisa terrível. Abre lá em 1 Pedro 2,16 agora. 1 Pedro 2,16. Pedro também está preocupado com isso. Olha o que ele diz. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia.
Traduzindo em português mais fácil, Pedro está dizendo: vocês são livres, mas não use da liberdade para dar ocasião para a impureza, para dar liberdade para o pecado no meio de vocês. É isso que Pedro está dizendo. Aumenta aqui para mim o retorno, filho, senão minha voz vai embora. Que foi tirado aqui. Mas Paulo também diz isso. No texto que nós lemos aqui, o que Paulo diz no verso 13? Volta lá para Gálatas 5,13. Ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Bom, em primeiro lugar, antes de eu falar os 3 pontos que Paulo menciona aqui, é preciso perguntar o seguinte: você foi liberto de quê? De que você foi liberto? Em todo o livro de Gálatas aqui, Paulo está falando agora de libertação, baseado no contexto que eu estou falando para você, desde o capítulo 1 até agora. Paulo está falando que os gálatas eram livres de quê, meus irmãos? Era do diabo? Paulo escreveu a carta para dizer para eles: olha, tem um pessoal querendo escravizar vocês ao diabo de novo. É isso que ele diz? Não. Então Paulo não está falando aqui da libertação do diabo. Mas é claro que a gente foi liberto da escravidão do diabo. Foi ou não foi? Foi. Então, qual que é a liberdade que Paulo está falando aqui? Paulo está falando da liberdade da condenação da lei. Todo o contexto do livro de Gálatas é esse: você foi liberto da lei. A lei não faz mais parte da sua vida. Você foi liberto dessa condenação. Mas muitos crentes, como os gálatas, querem viver ainda tentando agradar a Deus. Eles têm que tentar agradar a Deus de alguma forma, para Deus poder favorecer e abençoar eles. Eu quero a bênção de Deus. Como é que eu posso alcançar a bênção de Deus? Certamente você já ouviu o pastor dizendo: você tem que fazer isso, isso e isso. Você tem que obedecer essa e essa regra. E então ele começa a fazer coisas com o intuito de ter o favor de Deus. Ou seja, ele faz uma troca com Deus, como qualquer ímpio faz. Como qualquer ímpio. A única diferença que muda é que o ímpio está usando uma moeda e o crente passa a usar outra. Mas é a mesma coisa. Muitos irmãos me questionam e falam: pastor, vamos transformar a nossa reunião de quinta-feira em uma reunião de campanha. Olha, é difícil uma semana que um membro da igreja me fala isso. E aí eu tenho que repetir sempre. Então eu vou falar de uma vez por todas para você não me mandar e-mail falando isso mais. Por que nós não vamos fazer campanha? Por que nós não somos uma igreja de campanha? Porque campanha é troca com Deus. Campanha é uma troca. Igualzinho qualquer pessoa de outra religião faz. O que o católico faz? Ele troca com Deus. Ele oferece um joelho esfolado em troca de uma bênção. Entendeu? Eu vou esfolar meu joelho andando de joelho a pé aquela escadaria. Aí como o senhor vai ficar contente? Depois que o senhor ficar contente, o senhor me abençoa. Ou seja, ele está trocando com Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas aí a pessoa chega depois aqui, ele quer trocar também. O que aquela pessoa que ofereceu o despacho ali na encruzilhada estava fazendo? Estava trocando também com a entidade. A entidade quer uma coisa que ela tem, ela dá para a entidade, e em troca a entidade abençoa ela. É uma troca, é a mesma coisa. Quando você também resolve fazer uma troca com Deus aqui, você está fazendo a mesma coisa que o ímpio faz, sem nenhuma diferença. Nós não podemos ser uma religião, porque religião é contra Deus. Toda religião é baseada na lei. Mas o cristianismo não foi feito para ser uma religião. Nós nos relacionamos com a bênção de Cristo. Você já começa abençoado. Amém, meus irmãos? Isso tudo é pela fé. Não há mais troca. Não há mais troca com Deus. Você não faz mais troca com Deus. Você agora recebe todas as coisas de graça. Muito mais fácil, muito mais simples. Isso traz alegria e traz paz ao seu coração. Mas muitos irmãos insistem em ficar tentando agradar a Deus. Mas quanto mais tentam, mais fracassam. E aí eles não têm paz. Qual que é a diferença desse crente para o ímpio? Nenhuma. Apesar de ser crente, ele não tem paz com Deus. Apesar de ser crente, ele ainda acha que Deus está mal com ele. Igualzinho o ímpio. Então, é preciso ser liberto da lei. O livro de Gálatas foi escrito para isso.
Mas pastor, eu não sou livre também do pecado? Sim, claro que você é livre do pecado. Não só livre do pecado, você também é livre da penalidade do pecado. Você é livre do poder do pecado. Você é livre da escravidão do pecado na sua vida. Toda essa liberdade Cristo conquistou para você. Mas lembra que a força do pecado é a lei. É a lei. Então agora você é livre. Fala para o seu vizinho, fala, irmão, você é livre agora. Você é livre. É preciso repetir isso constantemente. Nós somos livres. Agora, como é que é essa liberdade? É um tipo de anarquia? É um tipo de bagunça agora onde cada um faz o que bem entende? Não tem mais parâmetro moral? Pode fazer o que der na cabeça? É essa liberdade que o Senhor nos conquistou? Claro que não. Paulo então, ele fala 3 coisas com relação à liberdade. 3 princípiozinhos. Esses 3 princípiozinhos, eles batem com 3 tipos de pessoas com relação à liberdade. Com relação à liberdade em Cristo, existem 3 tipos de crentes. Existe o crente que é libertino, como Judas diz, licencioso. Tem o crente que é legalista e tem aquele que é cheio do Espírito. Vamos ver cada um deles. Primeiro, o que Paulo diz no verso 13? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então, primeiro princípio, se você estiver anotando, a liberdade em Cristo não é licenciosidade. A liberdade em Cristo não é um tipo de libertinagem. Isso não é algo novo. Desde os dias de Paulo já havia esse pensamento. Então hoje também é possível que haja esse pensamento. Por isso que ele escreveu, pegue isso a Bíblia, Romanos capítulo 6, vamos ler 2 versículos. Romanos capítulo, vamos ler o versículo 1 e o versículo 15. Romanos 6, verso 1. Olha que Paulo, são 2 perguntas que ele faz. No verso 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? É justamente o que ele está falando aqui para os Gálatas. Você agora que é livre, você quer continuar no pecado? Para poder ter mais bênção ainda? Paulo responde essa pergunta. Aí no verso 15, ele fala também da lei. Ele diz, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Ele mesmo responde, de jeito nenhum. Essa é uma pergunta também que muita gente quer fazer. Então, eu não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Então significa que agora eu posso pecar? Eu posso viver agora no erro? Paulo está dizendo, de forma nenhuma. Ele diz, não podemos usar da liberdade para deixar a carne se levantar. O que é a carne? A carne não é essa parte mole do corpo, que você às vezes pode pensar. Quando a Bíblia fala de carne, ela está falando da sua natureza humana caída, que você herdou do seu pai e da sua mãe, e que eles herdaram do pai e da mãe deles, que por sua vez herdaram do pai e da mãe, até chegar em Adão. Então Paulo diz, nós herdamos essa carne, essa natureza humana caída, distorcida pelo pecado, nós a herdamos lá de Adão, e ela continua existindo em nós. Então Paulo diz, você agora é livre, mas tenha muito cuidado, não dê espaço para que a sua carne, que tornou-se perversa e pervertida, tome controle na sua vida. Então, a liberdade cristã não é liberdade para você pecar. Lá em João 8,34, projeta por gentileza. João 8,34, Jesus disse que aquele que peca é escravo do pecado. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é o que, meus irmãos? Escravo do pecado. Então, como é que agora Jesus te liberta e você resolve pecar? Porque Jesus diz, se você peca, então você não é livre, você é escravo. Porque todo que comete pecado é escravo. Então, a verdadeira liberdade é a liberdade de dizer não ao pecado. Uma liberdade que o ímpio não tem. Ele não tem condição de dizer não para o pecado. Todas as vezes que o pecado tenta, todas as vezes que o pecado o seduz, ele cai. Por quê? Porque ele é escravo. Mas agora, Paulo está dizendo, a palavra do Senhor está dizendo, você é livre. Isso significa que você é livre para dizer não para o pecado.
Você é livre para não querer ultrapassar a cerca. Essa é a verdadeira liberdade cristã. Porque aquela, entre aspas, liberdade que o mundo prega, de fazer tudo o que quer, Paulo diz, Jesus quem disse também, é apenas escravidão. Fazer tudo o que você deseja é apenas mais um sinal de escravidão na sua vida. Mas você foi liberto do pecado, você não é escravo do pecado mais. Então você pode dizer não ao pecado pela força do Espírito de Deus em você. Amém, irmãos? Essa é a verdade do Evangelho. Mas nós às vezes pensamos que liberdade é não ter restrição. Liberdade agora é que não tem mais restrição, não tem mais cerca para nós, não é? Mas viver sem restrição nem é vida, é uma coisa perigosa também. Não existe essa liberdade sem restrição que alguns pensam. Há algum tempo atrás, eu estava vendo um noticiário que teve uma avalanche lá nos Alpes suíços e matou um grupo de pessoas. Coincidentemente, uma das pessoas que morreram era amiga do príncipe Charles, por isso que saiu no jornal. E a avalanche matou alguns, feriu muitos, mas muitos escaparam. E aí o repórter foi entrevistar o pessoal que escapou. E eles disseram, o repórter perguntou, escuta, não tinha um aviso de avalanche lá? Eles disseram, tinha. Não tinha uma cerca falando para vocês não passar de um certo limite por causa do risco? Eles disseram, tinha. Então por que vocês foram? E aí o pessoal falou, não, porque alguém disse, é do outro lado da cerca que a verdadeira aventura acontece. E aí nós falamos, é mesmo, estamos aqui todo mundo entediado, vamos ficar excitados nessa aventura. E resolvemos pular a cerca. Foi quando a avalanche veio e interrompeu a nossa história. O que eles achavam que era liberdade, era na verdade o fim. Por quê? Porque entenderam a cerca como restrição, e não como proteção de Deus. Entenderam os limites como sendo assim, olha, a aventura está do lado de lá. Deus está nos privando disso aqui, porque olha, do lado de lá é que a coisa que acontece, do lado de lá é que a descida mais íngreme, vamos pegar mais velocidade, lá tem mais adrenalina, estão querendo nos privar, deixando a gente aqui só no lugar tedioso. E então, com essa ideia de que Deus está querendo nos privar de algo, aí as pessoas resolvem pular os limites que Deus estabeleceu, e é nessa hora que experimentam a morte. Mas quando você experimenta a graça de Deus, você sabe que Deus não está privando você de nada, muito pelo contrário, Deus quer te abençoar com toda sorte e bênção espiritual. E se Deus te colocou essa restrição aqui, essa cerca, é para te guardar, é para te proteger. E como você se relaciona com Deus agora, não mais com base na lei, você não olha para a cerca como uma lei, não passarás a cerca, mas você olha para a cerca como o amor cuidadoso de Deus, e você fala, Deus colocou isso aqui para o meu bem, deve ter algum motivo espiritual muito bom para eu não poder passar para o lado de lá. Deus quer me guardar, isso vai destruir a minha vida, isso vai acabar com a minha história, vai acabar com o meu casamento, vai acabar com a minha vida profissional, alguma coisa vai acontecer, eu não vou ultrapassar. A bênção de Deus está do lado de cá para mim, e eu quero a bênção de Deus. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Mas para isso, você tem que sentir amado. Quem não se sente amado, está sempre pensando que Deus está privando ele de algo. Entende? Nunca me esqueço aquele filme Advogado do Diabo, não sei quantos irmãos assistiram, que tem um momento que o diabo conversa lá com o artista, o personagem, e ele fala, é muito estranho que Deus tenha colocado tantos desejos em você, e depois te proibiu de todos. Muito estranho que você tenha tantos apetites e não possa usufruir de nenhum. É isso que o diabo está dizendo. Mas só que não foi Deus, em primeiro lugar, que colocou esses apetites. Quem colocou foi ele, o diabo, que é mentiroso. Deus, quando ele nos coloca restrições, não está nos privando, não está querendo que você seja infeliz. Ele está querendo que você experimente o melhor. Quando você se relaciona com base no amor, você se sente amado por Deus, você encara a restrição como amor também. Mas aquele que não se sente amado encara a restrição apenas como um impedimento para a verdadeira aventura, um impedimento para que ele possa desfrutar do melhor da vida. Isso é a mentira do diabo. Eu quero experimentar a liberdade que Cristo me dá. Mas essa liberdade não inclui, preste atenção, não inclui você pular os limites que Deus estabeleceu, a restrição que Deus mesmo colocou.
Segundo, a primeira coisa então, Paulo diz, não, você foi chamado para a liberdade, verso 13, mas não use da liberdade para dar ocasião à carne. Depois Paulo diz, segunda coisa, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Esse versículo nos introduz o segundo tipo de gente. A liberdade em Cristo não é também legalismo. O que quer dizer com legalismo? Paulo está dizendo o seguinte, olha, você foi chamado para ser livre, mas use a sua liberdade para se tornar servo dos irmãos. Veja o paradoxo disso. Esse é o paradoxo da verdadeira liberdade cristã. Nós somos livres, mas porque nós amamos, nós agora nos colocamos como servos do nosso irmão, mas não servi-lo para o nosso interesse, não servi-lo com a intenção de ganhar algo dele, mas servi-lo por amor, para o bem dele, para que ele possa experimentar mais bênção de Deus, ainda na vida dele. Amém, meus irmãos? O que acontece? Aquele que vive na licenciosidade, ele é o que o Tiago diz, ele tem fé, mas não tem obras. Esse é o licencioso. Mas o legalista é a doença dos Gálatas. Ele tem fé, mas mistura a fé com as obras. Ou seja, ele pensa que somente crer não é suficiente para agradar a Deus. É preciso também fazer algo para Deus. Essa é a história das igrejas evangélicas nos últimos 400 anos. Nós estamos inventando regras para os irmãos. Aliás, nós mesmos inventamos regras. Aconteceu algo interessante aqui, esses dias, estava conversando com uma irmã muito preciosa, muito querida. Se ela estiver me ouvindo, ela vai entender que eu falo com muito amor e carinho a história dela. Que ela veio me contar, e ela falou, pastor, está sendo uma bênção eu ouvir que eu sou liberto da lei, porque eu criei muitas leis para mim. Eu falei, é mesmo? E ela falou, por exemplo, eu criei uma lei que eu não podia comer chocolate. Foi amarrado, repreendido e rejeitado. Isso aqui é uma lei maligna. Criei essa lei, espalhei para todo mundo, meus amigos, meus parentes, que eu nunca mais ia comer chocolate. E ela dizendo, pastor, sabe o que aconteceu? Antes eu tinha vontade de comer chocolate. A vontade virou uma obsessão. Eu sonhava com chocolate. E eu passei a ficar observando se tinha alguém me olhando, e eu escondido ia comprar chocolate. E depois escondido eu comia chocolate. Eu comia quase que sorrindo assim, com histeria. Mas eu morria de medo que alguém me visse. Sabe o que é pior, pastor? Quando eu acabava de comer, eu me sentia culpada, miserável, angustiada. Eu falei, precisava de viver assim? Esse é o retrato do crente. Ele cria a lei, depois ele acha que Deus exige dele aquela lei, depois ele pensa que Deus está vigiando ele, e o que é pior, quando ele quebra a lei, aí ele fica mal com Deus, e Deus fica olhando para ele pensando, meu Deus do céu, eu não falei para ele nada sobre chocolate, o que ele tinha que inventar essa confusão? Agora, no lugar de chocolate, você pode criar, existem muitas outras leis que as pessoas criam dentro das igrejas, é verdade ou não é? Tem, eu falei que agora mesmo, até a posição de sentar, não é? Cria lei, esse lugar aqui é santo, criou uma lei, você criou uma lei, aí aqui dentro agora tem muitas leis, não comerás no lugar santo. Eu tenho um manual lá em casa que fala o que pode e o que não pode comer no lugar santo. Aí lá fala, você pode tomar mamadeira, mas não pode tomar Coca-Cola. Eu falei, mas se colocar a coca dentro da mamadeira? Não, aí não pode, porque é coca. Não, mas é mamadeira. É uns negócios assim, enlouquecido, porque torna a vida mais complicada. Não pode pregar sem terno. Aí tem que pregar de terno, que agora virou uma lei. Usar terno poderia ser apenas uma opção de alguém que gosta. Mas agora não, agora é uma lei. Porque se não tiver terno, você não pode chegar diante de Deus, nem diante da igreja. E se aparecer alguém lá que não está de terno e tiver de camiseta, ele é excomungado no mesmo dia. Como é que ele pegou o microfone vestido de camiseta? Sacrílego. Não, essa é a história dos crentes. Você vai rindo, mas essa é a nossa história. Eu sei que alguns irmãos aqui nunca tiveram uma história evangélica. Eu tenho uma história evangélica. Eu estou no meio dos crentes tem 37 anos. Eu sei tudo de crente. Eu amo esse povo.
Mas eu sei direitinho as contradições e as coisas estranhas que existem. Coisas estranhíssimas. Não é? Cores. Crente tem um problema com cor, é igual touro, né? Diz que não pode ver vermelho, né? Tem muito crente, se a mulher pintou a unha, é pomba gira na hora, endiabrada, possessa, repreende agora. Aí depois de um tempo passou a pintar, mas pode pintar só de cores saudáveis, né? Um rosinha claro, um azulzinho claro, tudo claro. Mas se for um vermelho sangue, é pomba gira. Mas hoje em dia, não, e camisa. Quantos irmãos, eu não vou nem contar as minhas histórias, mas quantas vezes já fui repreendido por usar camisa vermelha, camisa colorida. Então antigamente era tudo cinzento, porque senão Deus ficava triste. Como é que você vai poder orar diante de Deus? Até hoje tem igrejas evangélicas, estou te contando, é verdade, não estou exagerando. Tem igrejas evangélicas que os irmãos não tomam banho nu, porque se Jesus voltar, ele não sobe pelado. Ele toma banho de camiseta e cueca, que é o mínimo para entrar no céu. Por que criaram essa lei? Não sei, algum pastor doente da cabeça um dia teve uma revelação e os irmãos acreditaram que Deus é assim e pronto agora. Vou te contar o pior. Também não tem vida sexual totalmente nu. Por quê? Se Jesus voltar naquela hora, ele não vai, porque ele está sem roupa. E a Bíblia fala para você não ser encontrado nu, mas vestido. Está escrito de fato isso. Como se fosse fisicamente. Presta atenção. Tudo isso são coisas que as pessoas vão vivendo. Mas o problema do legalismo é que o legalista, ele se torna um hipócrita, porque ele não pratica nada. É igualzinho a irmã, com todo o amor que eu te tenho, querida. Estava escondida comendo chocolate. Mas na frente de todo mundo o pessoal dizia: pois a irmã aqui, ela não come chocolate, não é irmã. Ela fala: é verdade. Tem 14 anos que eu não ponho essa praga na minha boca. Mentira, safado. Mas o legalista, ele é assim. O legalista é assim. Ele tem que manter agora a aparência. Ou então ele vai criar uma outra regra. Tinha um irmão nosso aqui na igreja, foi criado na igreja pentecostal assim. Tinha não, ele é pastor hoje em dia, na verdade. Eu falo que ele era de Goiânia, não é mais. E ele contando que na igreja dele era proibido ver televisão. Proibido. Mas um dia ele teve que fazer um serviço na casa do pastor. Quando chegou na casa do pastor, ele abriu o guarda-roupa, tinha uma TV dentro do guarda-roupa. Era uma porta secreta. Abria a porta, puxava uma prateleira, aparecia o ídolo do lar ali, e ele assistia dentro do quarto fechado. E ele ficou muito mal, ficou arrasado. Meu pastor é carnal, meu pastor está em pecado. E aí foi conversar com o pastor. Pastor, você vê TV? E ele falou: irmão, é o seguinte, eu já tenho maturidade para isso. Mas a igreja não tem. Então quando você tiver maturidade, você pode ver também. Mas eu tenho maturidade, eu sou capaz de ver e saber o que é certo e o que é errado. Eu sou capaz de saber quando algo é de Deus e quando não é. Mas e os irmãozinhos que não têm essa condição? Então para eles é proibido. Veja, eu até entendi a lógica dele. Entendi, ele está tratando os irmãos como se fosse criancinha. De fato, uma criancinha não pode ver qualquer coisa na TV mesmo, porque ela pode ser influenciada negativamente. Mas o problema do legalista é esse: ele vai sempre se colocar mais espiritual do que você. Conviver com o legalista é um dos infernos que existe. Por quê? Porque o legalista, ele sempre está certo, e ele sempre é bom. Ouvir da boca de um legalista: obrigado, me desculpe, essa é quase uma impossibilidade. Por quê? Porque ele se acha tão bom que todo mundo está em débito com ele. E todo mundo faz mais que a obrigação de corresponder, porque ele é correto, ele faz a parte dele. Mulher que é casada com um legalista, ela ouve isso constantemente: eu fiz a minha parte, por que você não fez a sua? Eu trabalhei e ganhei o dinheiro, por que você não cozinhou a comida que eu comprei? Legalista. Porque na vida dele é tudo na base da troca. Todo legalista relaciona com Deus assim também. Não é verdade? Ele dá a oferta, por exemplo, porque é lei. Então eu tenho que dar, é lei, eu vou dar. Mas é o seguinte, depois que ele dá, ele cobra de Deus. Aí Deus passa a ser devedor dele.
Ele diz: Deus, eu fiz a minha parte, cadê a tua? Eu fiz a minha parte, agora eu quero ver a sua parte. E você vê pastores falando isso na televisão. Pastores ensinando isso na televisão. Ou seja, ensinando o cara a ser legalista. Agora, por que as pessoas se tornam legalistas? Vamos ser francos. Porque é mais fácil ser legalista do que ser guiado pelo Espírito. É muito mais fácil você seguir um código de conduta do que ter que depender do Espírito para saber qual é a vontade dele. Porque acredite em mim, tem situações em que Deus deixa você fazer e não deixa eu fazer. Tem situações que Deus libera para alguns e não libera para outros. Você compreende o que eu estou dizendo? Por que Deus faz isso? Porque relacionamento é pessoal, é entre você e Deus. Entende? E quando você quer estabelecer, colocar a si mesmo como padrão de lei para os demais, você vira jugo na vida dele. Do tipo seguinte: se Deus não deixou eu fazer, Ele não deixa ninguém. Não, pode ser que não seja bem essa a verdade. Vou te dar um exemplo, como essa questão mesmo de ver TV e de ir no cinema. Eu fui criado num ambiente bem legalista, apesar que era uma igreja tradicional, mas nós queríamos ser mais santos que os demais, então a gente era bem legalista lá. Então naquela época que as mulheres não podiam usar calça, né? Não podiam, uma série de coisas, era bem complicado. Mas uma das coisas que era terminantemente proibida era ir ao cinema. Ir ao cinema era quase como que entrar na porta do inferno. E acontece que eu era muito tentado para ir no cinema. Mas eu não ia, por duas razões: porque era pecado, segundo, porque eu não tinha dinheiro. Mas aí, quando eu inteirei 16 anos, eu comecei a trabalhar como bolsista na minha escola, escola técnica, e eu ganhava meio salário mínimo, que era para mim uma fortuna. Qual a primeira coisa que eu fiz com o meu primeiro salário? Vou te contar um pecado agora. Primeiro, eu fui na frutaria e comprei muita fruta que lá em casa não tinha. Naquela época, você sabe, uva e maçã vinha enrolado num papel roxo. Quantos são dessa época aqui? E você comprava uma maçã. Hoje minhas filhas nem gostam de maçã. Eu tenho fixação com uva e maçã por causa disso. O espírito de pobreza lá do passado. Peguei e falei: vou comer uva, vou chupar uva, comer maçã até. Segunda coisa que eu fiz: fui lá para o centro da cidade, no Cine Ouro. Falei: vou assistir todas as sessões hoje. Comecei 2 da tarde, fui até às 10. Não era filme pornográfico, não. Era filme normal. Mas eu fiquei muito acusado. Aí como é que eu fui para entrar no cinema? Disfarçando. Então, boné, uma roupa. E aí fica esperando até a fila acabar. Quando acabar, você corre lá e compra seu ingresso. Não fica na fila parado, porque é muito arriscado alguém te ver. Então, quando acabar a fila, fui lá, antes que alguém me visse. Não tinha ninguém me olhando. Todo mundo que estava lá era livre. Eu estava no cinema divertindo, mas eu estava fazendo uma contravenção. Imagina o prazer que eu não senti vendo aquele filme naquele dia. Porque a lei faz isso. A lei faz isso. Até hoje não consigo ir no cinema em paz. Até minha esposa sabe disso. Eu vou no cinema, eu falo para ela: não fico na fila. Se alguém me vê, eu nego. Falo: você enganou, não era eu. Até hoje. Não consegui me libertar disso até hoje. Hoje eu nem quero ser livre mais, porque também não tem nada para ver no cinema mais. Mas preste atenção. Leis, foram criando leis que a palavra de Deus não menciona, mas te dá uma falsa sensação de segurança com Deus. Mas é mentira. O que te dá, na verdade, é a oportunidade de virar um tremendo de um fariseu. Entende? Porque eu vou voltar para a igreja, que eu não vou sair da igreja. Vou voltar para a igreja e vou continuar ouvindo o meu líder falando que é pecado ir no cinema e vou dizer amém. Mas eu mesmo fui e estou vivendo aquela vida dupla terrível. Esse é o problema do legalista. O legalista invariavelmente vira um fariseu com vida dupla. Para que isso? Para que esse tipo de coisa? Não é da vontade de Deus. O legalista não precisa depender de Deus. Eu me lembro uma vez, o fato é o seguinte: tem coisas que Deus não deixa você fazer. Talvez porque você já é um líder, já é um pastor, e você não sente paz no seu espírito para fazer. Mas você não deve condenar outros, porque a Bíblia não condena o irmão. Porque o Espírito não está condenando. Apenas fique em paz com relação a isso. Quando nós começamos a videira,
Era um problema sério as músicas que se cantavam. Então, naquela época, pastor Abel, uma bênção, mas ele também teve essa origem bem pentecostal, legalista, e nós inventamos que nós queríamos cantar algumas músicas que não eram aquelas músicas que normalmente cantavam na igreja. E aí, ele dizia, eu não consigo sentir unção nisso aqui. Essa música não tem unção. Eu falei, mas como? O povo está até caindo para trás quando ouve a música. Não, isso só pode ser do diabo. Eles não estão na unção, eles estão na carne. Isso deve ser emoção natural. Porque eu não estou sentindo nada. Vê o que o legalismo faz com a gente? Por quê? Porque eu não sou acostumado a cantar esse tipo de música, porque eu não gosto desse ritmo. É impensável que Deus possa usar esse ritmo para abençoar alguém. Se ele está parecendo estar sendo abençoado, eu tenho que descobrir que não é bênção de fato. Deve ser outra coisa envolvida nisso aí. Mas não pode ser Deus, porque Deus não abençoa. Deus só pode abençoar ouvindo aquele cantor, aquele hino. Quantos irmãos execram qualquer tipo de canção na igreja que não seja um hino, que esteja no hinário? Não é verdade? Tudo por causa de quê? Legalismo. Criou-se a ideia de que tem instrumento pecaminoso. Quando eu me converti só tinha órgão nos cultos, só órgão. E eu me lembro, eu já era crente há mais de 10 anos, foi em 85 a primeira vez que entrou uma bateria dentro do prédio da igreja, lá na Fama. Entrou uma bateria e foi um problema, criou-se uma celeuma enorme. Por quê? Alguns irmãos disseram que estávamos virando a igreja do carimbó. Agora é a igreja do carimbó. O diabo entrou aqui dentro. E alguns irmãos tiveram visão de demônio saindo do bumbo. Quando ele batia, saía demônio. Eu falei, deve sair até hoje, porque até hoje o barulho me incomoda. Preste atenção. Aquele instrumento é neutro. Ele não é nada de si mesmo. Mas se vai contra o seu conceito legalista, você começa a estabelecer leis para os outros. Você não consegue ficar em paz consigo. Por que não? Porque o legalista, ele tem que padronizar tudo. É o único jeito dele ficar em paz. O legalista tem que fazer todo mundo ser igualzinho a ele. Por quê? Se todo mundo for igual, um pode confirmar o outro. Não, você está bem, hein? Você está mesmo. Nós estamos todos no padrão, né? Estamos tudo no padrão. Por quê? Essa é a maneira dele sentir mais paz e segurança. Só que isso é um engano. Porque o legalista não tem paz. O tempo inteiro ele está relacionando com Deus, como alguém mencionou aqui, extremamente severo, que está vigiando ele, e a quem ele não consegue agradar. Ele não tem o testemunho que agrada a Deus. O tempo inteiro ele sente que está em débito, que está em falta. Então eu preciso ter muito cuidado, para nós não cairmos no legalismo também aqui, filho. Preste atenção. A licenciosidade é do diabo. Libertinagem na igreja, inadmissível. Porque existe pecado. E o pecado não tem mais espaço na nossa vida. Mas também não é admissível viver no legalismo. O legalismo é você ficar inventando regras para tentar agradar a Deus. E na verdade a maior parte delas são inventadas. Não existe. Não tem. Você vai no judaísmo. O judaísmo é um problema sério. Porque na Bíblia tem 600 regulamentos. Mas eles obedecem a mais de 5.000. De onde vieram esses outros? Foi dos regulamentos que os rabinos foram criando. Então, por exemplo, a lei de Moisés não fala nada a respeito, por exemplo, de carro. Então agora tem carro. No sábado eu posso dirigir carro ou não posso dirigir carro? Então tem que criar agora uma regra. Eu preciso criar uma regra. Então eu vou criar uma nova lei. Você pode dirigir carro desde que não tenha que passar marcha e desde que não vá além de tantos quilômetros. Não, e elevador? Os irmãos não têm noção como é viajar para Israel. Quando chega no sábado, em alguns hotéis, não adianta apertar o botão para parar no andar. Ele para em todos. Por quê? Sábado é pecado apertar o botão do seu andar. Não pode. Você vê, olha o nível que chegou. Porque não existia edifício com elevador na época de Moisés. Agora tem. Então precisamos de saber. No sábado, é considerado pecado eu apertar? Eu estou no 8º. Então aperta o 8, por gentileza. Não, não pode apertar. Isso é trabalho. Então o elevador vai ter que parar um por um. Aí se você está no 10º andar, ele para 10 vezes. E quando você está no 10º e o 11 está saindo, ele vai parando 9, 8. Você chega lá embaixo e já cometeu mais 10 pecados. Você queria evitar de cometer e apertar o botão? Você já amaldiçoou o rabino, amaldiçoou o gerente. Você está assim enlouquecido com aquilo. Você vê, a lei só piora o problema. Agora, eu não sou judeu, eu nem estou falando mal dos judeus. Me perdoem se tem algum judeu aqui, não é essa a ideia.
Só quero te mostrar o tanto que o legalismo pode ser escravizante. Escraviza não só você, escraviza os outros também. Pastor, então qual que é o padrão de Deus agora? Qual que é o padrão? O padrão de Deus é a liberdade no amor. Verso 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Simples. Por que Paulo está dizendo que toda a lei se cumpre nesse preceito? Ele está dizendo, olha, nós não somos libertinos, também não somos legalistas. Nós somos livres, mas nós somos livres para amar o nosso irmão. Por quê? Porque Deus é amor. Se eu estou cheio de Deus agora, eu estou cheio de amor também. Então Paulo diz, toda a lei se resume a 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Todos os mandamentos se resumem a isso. Se eu amo a Deus, eu quero saber a vontade de Deus a respeito das coisas que diz respeito à minha vida. E se eu amo ao próximo, preste atenção nisso, espontaneamente eu vou cumprir a lei. Todos os mandamentos da lei que estão relacionados com o meu próximo, eu vou cumpri-lo se eu amar o meu irmão. Então, por exemplo, se eu amo o meu próximo, eu não vou roubá-lo. Aí eu vou cumprir o mandamento de não roubar. Se eu amo o meu irmão, eu não vou dizer falso testemunho contra ele, porque eu o amo. Aí eu vou cumprir o mandamento de não dizer falso testemunho. Se eu amo o meu próximo, eu não vou adulterar. Por que eu não vou adulterar? Porque eu vou estar explorando e abusando de alguém. E vou estar sendo desleal com o outro, possivelmente. Então, porque eu os amo, não vou fazer isso. Então, por isso que Paulo diz, se você ama espontaneamente, você vai cumprir toda a lei. Mas se você não ama, não adianta colocar lei para você. Se o amor não está no seu coração, não adianta esse legalismo todo. Só vai te criar a impressão falsa que você está agradando a Deus, quando na verdade não está. Só vai criar em você uma rigidez doutrinária violenta, que você não consegue conviver com ninguém que é diferente de você, por causa do seu legalismo. Eu me lembro, eu era muito legalista, mas eu me lembro uma vez, eu fui a São Paulo com o Marcelo, pastor Marcelo, e nós fomos visitar uma igreja. Naquela época, isso foi em 93, 94, estava assim, no auge, né? E era um salão muito grande como esse aqui, e nós chegamos, não tinha cadeira, todo mundo em pé. E começou o culto. Na hora que começou o culto, eu já fiquei petrificado. Por quê? Porque o ministro de louvor tinha um cabelo roxo de um lado e rosa do outro. Eu falei, gente, eu sou de Goiânia. Lá em Goiânia, se aparecer um cidadão desse na praça cívica, o trânsito para olhar para ele. Não é só eu não. O Goiânia é caipira. Até hoje eu acho que é assim. Se aparecer um sujeito na rua com o cabelo na cintura de 2 cores, o povo vai andar torcendo o pescoço para olhar para ele. É verdade ou não é, meus irmãos? Eu sou esse, eu também sou esse. Eu olhei e falei, pensei comigo, onde é que eu vim cair? Isso aqui não é de Deus, isso aqui é Babel, pensei comigo. Aí eu olhei para o lado, tinha uma sala envidraçada, e lá dentro tinha vários jovens fumando. E eu perguntei pro o rapaz estava do lado, eu falei, escuta, o que é aquilo ali? Ele falou, não, aquilo lá é para os visitantes que não conseguem ficar sem fumar, para ele não perder a palavra, ele fica ali fumando. Eu pensei comigo, só pode ser do inferno isso. Como que é possível alguém querer ir no culto e ficar fumando? E eu pensando isso. E aí começou o louvor, mas o louvor, a guitarra, na hora que a guitarra bateu, aí ninguém ouviu mais nada. E eles balançando a cabeça. Eu falei, oh Deus, onde está o teu Espírito? Porque para mim o Espírito de Deus estava, Deus está aqui, era isso, aí até unção. Chega lá, era aí, tudo bem, mas eu resolvi ficar. O que acontece? Depois levantou um irmão, deu um testemunho. Na hora que ele deu o testemunho, eu senti meu coração apertar. E na hora que ele fez o apelo, aí eu virei crente. Na hora que ele fez o apelo, foi uma multidão de jovens para aceitar Jesus, em lágrimas, todo mundo de joelho.
pregação dele é uma pregação bíblica, do Novo Testamento, salvação. E eu pensei comigo, olha a quantidade de jovens sendo salvos. Eles nunca iam aceitar Jesus comigo, porque eu é Deus está aqui. Eu sou desse time. Comigo não quer aceitar, mas aceita com eles. Porque eles param para ver esse sujeito ali de cabelo colorido. Eles estão em paz para tolerar um fumante ali, para ele ouvir o evangelho e ser liberto do cigarro. Mas eu não consigo conviver com isso. Por quê? Então o errado deve estar comigo. E eu comecei a perceber o quanto eu era legalista. Porque o legalista, ele quer fazer todo mundo ser do jeito dele. Todo mundo tem que cantar o corinho que ele canta, tem que fazer célula do jeito que ele faz, tem que fazer a reunião do jeito que... A roupa tem que ser igual. Se vestir uma roupa diferente, não vou aceitar. Esse é o legalista. Eu te falo porque eu já fui assim, e te digo, é doente da cabeça. E fica doente quem anda com ele também. Totalmente enlouquecido. Porque assim como você não consegue agradar a Deus, porque você nunca consegue cumprir a lei, você nunca consegue também agradar o seu líder. O líder é um eterno insatisfeito com você. Você nunca está no padrão. Nunca, porque é legalista. Então é preciso ter muito cuidado, para não cairmos em nenhum lado de uma vala da estrada. Temos que ficar no caminho. O caminho implica em amor. Se eu tivesse chegado naquela reunião e amado as pessoas, se eu olhasse para aquele fumante e o visse como digno de amor, misericórdia, eu ia falar, Deus, alcança ele hoje, tem misericórdia, que ele vai sair daquela estufa enfumaçada e vai ser livre. Poderia, mas ao invés disso eu falei, não, isso aqui não. Isso... Por quê? Porque não era nada parecido com o que eu entendia de igreja. Não era nada parecido com o que eu estou acostumado a ver. Então tudo que é diferente, deixa o legalista insano. Então nós precisamos de amadurecer. Quantos querem crescer no Senhor aqui? Amadurecer implica em amar os irmãos. Amar implica em às vezes ter paciência com as diferenças. Ter paciência com um jeito diferente. Mas entender que você é livre. Mas a liberdade só se manifesta pelo amor. Amém? Mas também não fica pensando que agora, porque eu amo, não tem mais disciplina. Já vou encerrar. Os irmãos estão cansados. Disciplina, algumas pessoas veem disciplina como sendo lei. Muito cuidado com isso. Não transforme também as disciplinas espirituais em lei. Vou encerrar dizendo isso para você, porque isso aqui é muito importante. Então, por exemplo, orar. Orar é lei, meus irmãos, sim ou não? Não, orar não é lei. Orar é uma necessidade. Eu sei que enquanto a criança é pequena, o pai e a mãe podem colocar uma lei em casa. Comerás arroz e feijão e bife. Pai e mãe coloca essa lei para a criança, sim ou não? Coloca. Pai e mãe coloca a lei e fala, você não levanta enquanto você não comer. É verdade. Mas a gente espera que quando aquela criança crescer, ela não tenha mais que ter essa lei. Que ela vai perceber, quando tiver com fome, que aquela é a melhor maneira de satisfazer a fome. Então comida para ela não vai ser lei. Comida para ela vai se tornar um privilégio, um direito que ela tem. A mesma coisa acontece com orar. Enquanto você é novo convertido, talvez orar para você seja uma lei. Eu tenho que orar. Ganhei até um disquinho agora, diz que é 1 hora, tem que orar 1 hora. Estou com o meu cronômetro do lado ali. Só para na hora que ele apita. Aí você pensa que se não orar aquela 1 hora cravada, está mal com Deus. Qual que é o problema agora? Oração virou lei. Aí quando a oração vira lei, aí você fica pensando que só é aceito diante de Deus se você orar. Mas olha para cá, não é a oração que te faz aceitável diante de Deus. O que te faz aceitável diante de Deus é o sangue do Calvário, é o sangue de Jesus. Pelo sangue eu sou aceito. Então não é, eu não orei hoje, estou mal com Deus hoje, acho que Deus está chateado comigo hoje. Não, você não orou, você é igual alguém que não comeu. Deve estar sentindo agora um amarelão, uma fraqueza, alguma coisa. Você está fraco. Mas você, seu pai e sua mãe não estão com raiva de você não, filho. Mas eu não orei a semana inteira. Então você está ficando anêmico, raquítico, subnutrido. Mas não quer dizer que seu pai e sua mãe estão com raiva de você. Agora, se você ficar muito tempo sem orar, ele vai te internar. Porque ele te ama. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, oração tem que chegar ao ponto de você entender que é o grande privilégio e prazer. Mas alguns transformam oração em lei. E aí quando ele não ora, está mal com Deus. Transforma o jejum em lei. Aí não jejuei, ou então tive que parar o jejum no meio do dia. Quantos irmãos me ligam em pânico, pastor, eu fiz o propósito de jejuar, mas eu não consegui, almocei, e agora? Eu falei, agora eu continuo o jejum depois do almoço. Mas assim, só isso? Falei, só, mais nada. Eu não tenho que fazer nenhuma penitência, nada, nada. Não tem nada para fazer. Você já comeu, não comeu?
Não tem como arrancar mais de você. Então fica em paz. Tem irmão que cai o jejum inteiro. Cai o jejum inteiro. Aí ele fala, valeu. Não, não foi jejum realmente que você fez. Foi uma tentativa de jejum. Quem sabe a próxima vez você jejua. Mas aí Deus está triste com você? Não, não está. Não mudou sua relação com Ele. Por quê? Porque a sua relação com Deus não depende de ficar sem comer. Se eu não ficar sem comer, eu não vou conversar com você hoje. Imagina se Deus fala isso para alguém. Não é assim que funciona. Não transforme disciplina em lei. Agora, não é por não ser lei que não é disciplina. Por que é disciplina? Porque o seu corpo não quer orar. Está me entendendo? A sua carne não quer buscar a Deus. Aí você tem que disciplinar a sua carne para que o seu espírito possa ser livre para adorar a Deus. Quantos estão me compreendendo agora? Eu pergunto para você uma coisa. Olha para cá. Já viram? Outro dia eu estava vendo na televisão um programa de esporte radical. Aí era skatistas. Esses skatistas estavam num negócio, num buraco assim, todo ondulado. E eles ficavam subindo e descendo aquilo. Cada vez que eles subiam, fazia piruleta, fazia tanta coisa. Eu fiquei olhando para aquilo e pensando, quanta liberdade. Eu pergunto para você, o skatista, para fazer aquelas coisas todas que ele faz, ele teve que disciplinar e treinar, sim ou não? Isso deu para ele escravidão ou liberdade? Liberdade que eu não sei o que é, não tenho nem noção do que é subir no skate, descer em alta velocidade e lá em cima virar de cabeça para baixo. Eu não sei, nunca vou saber enquanto estiver nesse corpo, porque esse aqui está condenado. Eu vou precisar de ganhar outro glorificado. Esse aqui está fora. Esse aqui não vai experimentar essa liberdade. Então veja, aí você fala, não, eu sou livre para não andar de skate. É verdade, mas ele é mais livre que você. Porque ele pode andar de skate e fazer o que ele quiser com o skate. A disciplina traz liberdade e não escravidão. Está me entendendo? Se eu sentar para tocar o piano todo dia e treinar para tocar, eu vou ser escravo ou vou ser livre para tocar o piano? Eu vou ser livre, liberdade que você não sabe o que é. Porque você não teve disciplina. Entende? Então, não é porque eu estou dizendo para você que o legalismo é pecado, e é mesmo, que eu estou querendo também dizer para você que não tem mais disciplina na vida cristã. Tem disciplina. Tem disciplina. É necessário ainda você colocar o seu corpo no lugar certo. É necessário você ainda aprender a ter constância. Mas nada disso deve ser transformado em lei. Quando é que a disciplina vira lei? Quando você acha que para ser aceito por Deus tem que ter a disciplina. Naquele dia que você resolveu ficar de perna para cima, vendo televisão, você está mal com Deus. Está me entendendo o que eu estou dizendo? A oração é o acesso que você tem à despensa. Você pode se encher, se empanturrar. Mas quem não vai para a despensa também não come. Quem não se senta à mesa também não é nutrido. Mas ele é livre para isso. Há liberdade em Deus para isso. Mas quando você cresce, você entende que a verdadeira liberdade vem quando você disciplina a sua carne e o seu corpo para fazer a vontade de Deus. Quantos compreendem o que eu estou falando? Fique em pé onde você está. Pergunte seu. Não, pergunta não, fala para ele, irmão, não seja libertino e não seja legalista.